Já parou para pensar por que tantas pessoas inteligentes cometem atos aparentemente insensatos? Por que, mesmo diante de evidências claras, algumas pessoas continuam a se agarrar a crenças irracionais? O que está por trás da resistência obstinada à razão e ao bom senso? Seria a estupidez um problema mais profundo e complexo do que imaginamos? Estas perguntas nos levam ao cerne da teoria da estupidez de Dietrich Bonhoeffer, um dos pensadores mais lúcidos e corajosos do século XX. Neste vídeo, vamos explorar suas ideias, entender sua visão sobre a estupidez humana e refletir sobre a relevância de suas reflexões nos dias de hoje. Prepare-se para uma jornada intelectual, provocativa e instigante. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, viveu em um período de grande turbulência na Europa. Seu pensamento foi profundamente influenciado pela ascensão do nazismo e pelas atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele se destacou não apenas por sua oposição ativa ao regime nazista, mas também por suas reflexões sobre a natureza humana. Via a estupidez como uma força mais perigosa que a maldade, pois a estupidez, para ele, era mais difícil de combater. Bonhoeffer argumentava que a estupidez não era meramente uma falta de inteligência, mas uma condição moral e social. Ele observou que pessoas aparentemente inteligentes podiam se tornar estúpidas em determinadas circunstâncias, especialmente em contextos de poder e ideologia massiva. A estupidez, segundo o teólogo, é um fenômeno coletivo que surge em ambientes onde a crítica e a reflexão são suprimidas. Um ponto central de sua teoria é que a estupidez é mais perigosa do que a maldade, porque enquanto a maldade pode ser confrontada e exposta com argumentos racionais, a estupidez é imune a tais abordagens. Uma pessoa estúpida está tão convencida de suas ideias que é impermeável a qualquer forma de crítica ou evidência contrária. Esse tipo de pessoa não é apenas irracional, mas também incapaz de reconhecer sua própria irracionalidade. Bonhoeffer identificou a passividade e a conformidade social como causas principais da estupidez. Quando as pessoas se entregam cegamente às normas e expectativas de um grupo, elas deixam de pensar de forma independente. Esse fenômeno é exacerbado por líderes carismáticos e regimes totalitários que encorajam a obediência cega e desencorajam o questionamento. Em seu livro Resistência e Submissão, Bonhoeffer reflete sobre a responsabilidade moral do indivíduo em uma sociedade dominada pela estupidez. Ele argumenta que é dever de cada pessoa cultivar a capacidade crítica e resistir à pressão conformista. A verdadeira coragem, segundo ele, não reside apenas em resistir ao mal, mas em se recusar a ser absorvido pela estupidez coletiva. Também destacou a importância da educação e do ambiente cultural na formação do caráter. Uma sociedade que valoriza a reflexão crítica e o debate aberto tende a produzir cidadãos mais resistentes à estupidez. Por outro lado, uma cultura que privilegia o entretenimento superficial e a propaganda ideológica é um terreno fértil para a proliferação da estupidez. Uma das implicações mais profundas de sua teoria é que a luta contra a estupidez exige mais do que a mera disseminação de informações. Requer um esforço consciente para cultivar a sabedoria, a humildade e a capacidade de pensar criticamente. Isso significa questionar nossas próprias suposições e estar abertos a mudar de opinião à luz de novas evidências. Bonhoeffer acreditava que a fé religiosa também poderia ser uma força contra a estupidez, desde que não fosse dogmática. Para ele, a verdadeira fé envolve uma busca constante pela verdade e uma disposição para questionar até mesmo as próprias crenças religiosas. Nesse sentido, a fé não é uma barreira para a razão, mas um impulso para uma compreensão mais profunda da realidade. A relevância de suas ideias sobre a estupidez é evidente em nossa era de informação digital e redes sociais. A facilidade com que informações falsas
e teorias da conspiração se espalham online, demonstra como a estupidez pode se proliferar em ambientes onde a crítica é suprimida e a conformidade é incentivada. As redes sociais, em particular, criam bolhas de informação onde as pessoas são expostas apenas a opiniões que reforçam suas próprias crenças. Isso cria um ciclo vicioso de desinformação e estupidez, onde a crítica externa é descartada como irrelevante ou maliciosa. Bonhoeffer nos alerta para a necessidade de romper essas bolhas e buscar ativamente pontos de vista diversos. A sua teoria da estupidez também nos convida a refletir sobre o papel da liderança. Líderes que encorajam a reflexão crítica e a diversidade de opiniões são fundamentais para combater a estupidez coletiva. Por outro lado, líderes que promovem a obediência cega e a intolerância à crítica contribuem para a propagação da estupidez. Ele nos lembra que a estupidez não é apenas um problema intelectual, mas também um problema moral. Enfrentar a estupidez exige coragem moral e uma disposição para defender a verdade, mesmo quando isso é impopular ou perigoso. É um chamado para a integridade pessoal e a responsabilidade social. A sua visão sobre a estupidez é um lembrete poderoso de que a luta pela justiça e pela verdade é uma luta contínua. Em um mundo onde a desinformação e a conformidade são incentivadas, é mais importante do que nunca cultivar a capacidade de pensar criticamente e resistir à pressão para aceitar passivamente o status quo. Ele acreditava que a educação era uma ferramenta crucial na luta contra a estupidez. Defendia uma educação que não apenas transmitisse conhecimento, mas também ensinasse os alunos a pensar de forma independente e crítica. Uma educação assim prepara os indivíduos para serem cidadãos responsáveis e conscientes. A teoria da estupidez de Bonhoeffer tem implicações práticas para o nosso comportamento cotidiano. Ao nos tornarmos mais conscientes de como a estupidez se manifesta e de suas causas, podemos adotar medidas para mitigá-la em nossas próprias vidas. Isso inclui buscar ativamente informações diversas, questionar nossas próprias suposições e estar dispostos a mudar de opinião. Ele também nos desafia a olhar para dentro e examinar como podemos, sem querer, contribuir para a estupidez coletiva. Isso requer humildade e um compromisso com a autorreflexão contínua. Ao reconhecer nossos próprios preconceitos e limitações, podemos nos tornar agentes mais eficazes na promoção da racionalidade e da justiça. A resistência à estupidez, segundo ele, também envolve a construção de comunidades que valorizem a verdade e a reflexão crítica. Comunidades assim são espaços onde as pessoas podem compartilhar ideias livremente, desafiar umas às outras de maneira construtiva e crescer juntas em compreensão. Bonhoeffer nos lembra que a luta contra a estupidez é uma responsabilidade compartilhada. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na promoção da verdade e da racionalidade, seja em nossas conversas diárias, em nossas escolhas de consumo de mídia ou em nossa participação na vida pública. Podemos contribuir para um mundo mais inteligente e mais justo. A reflexão dele sobre a estupidez é um chamado para a ação. Não podemos nos dar ao luxo de ser passivos diante das forças que promovem a irracionalidade e a conformidade. Precisamos ser vigilantes, corajosos e comprometidos com a busca da verdade, mesmo quando isso é difícil. A teoria da estupidez de Bonhoeffer é uma mensagem de esperança. Ao reconhecer a natureza e as causas da estupidez, podemos tomar medidas para combatê-la. Podemos construir uma sociedade onde a verdade e a racionalidade prevaleçam, onde a crítica seja valorizada e onde cada indivíduo seja encorajado a pensar de forma independente e responsável. Será que estamos prontos para enfrentar a estupidez em nossas próprias vidas e comunidades? Estamos dispostos a questionar nossas próprias suposições e buscar a verdade, mesmo quando isso é desconfortável? A teoria de Bonhoeffer
nos desafia a ser mais do que meros espectadores na luta pela racionalidade e pela justiça. Ela nos chama a agir, a refletir e a construir um mundo melhor. E você, está preparado para aceitar esse desafio? Obrigado pela atenção e até a próxima.